ministros e de empresários, o presidente Jair Bolsonaro atravessou a Praça dos Três Poderes a pé e fez uma visita surpresa ao Supremo Tribunal Federal. O encontro foi fora da agenda e decidido pelo próprio presidente. O primeiro tema de hoje é: Bolsonaro fez essa visita de cortesia para pressionar o Supremo Tribunal Federal? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Monalisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Olá, Caio. Boa noite. Boa noite, Monalisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Quem começa hoje é você, Augusto, por favor. Boa noite a todas e todos. Um vídeo circulou hoje nas redes sociais e nele uma pessoa afirma que o Supremo Tribunal Federal seria composto por 11 gangsters ligados ao narcotráfico internacional. Os ataques ao STF não são novidade. Houve, inclusive, episódios, em um passado recente, de ataques verbais e pessoais dirigidos a ministros da Corte. Em um debate anterior aqui na CNN, eu mencionei por diversas vezes a importância do STF, que com seus erros e acertos é a mais alta corte de justiça do nosso país, é o guardião da Constituição Federal e um dos pilares mais importantes da nossa democracia. Nos últimos anos, o Supremo tem assumido cada vez mais um protagonismo. Não apenas no Poder Judiciário, que seria, evidentemente, bastante óbvio, mas dentro do cenário político brasileiro. Desde o início da pandemia, decisões vindas do STF foram extremamente importantes para evitar incertezas e manter um mínimo de coerência das medidas adotadas pelo governo federal, pelos governos estaduais e pelos municípios no combate à Covid-19. Me preocupa tamanho protagonismo do Supremo Tribunal Federal. E por que eu fico preocupado? É que essa exposição deixa o Supremo ainda mais suscetível a violentos ataques. Feito, portanto, essa contextualização, vamos tratar especificamente do episódio de hoje. O presidente Bolsonaro conseguiu algo quase impossível, se bem que nesse governo esse fato já aconteceu algumas outras vezes. Bolsonaro desagradou a todos com sua visita surpresa ao presidente da Corte. Bolsonaro desagradou, segundo várias notícias divulgadas, uma série enorme de ministros do Supremo, desagradou parte dos empresários que o acompanhavam na visita, e fez ainda pior, tentou dar ao STF uma responsabilidade que ele não tem, que é o de articular políticas públicas. O recado do presidente foi claro: eu quero flexibilizar o isolamento social, fazendo com que a economia volte a andar. Como se num passe de mágica uma decisão assim fosse salvar de uma vez só empresas, empresários e empregados. E ao dizer isso publicamente, inclusive transmitindo, vejam bem, transmitindo ao vivo nas suas redes sociais essa reunião, o presidente acena para sua cada vez mais diminuta base de apoio, dizendo o seguinte: olha, eu quero abrir a economia. Se alguém vetar a minha iniciativa, esse alguém pode ser o Supremo Tribunal Federal, e eles já foram avisados. Durante a transmissão da reunião, foi dito que um decreto já seria assinado, seguido por outros decretos na mesma linha, tornando, por exemplo, a atividade da construção civil como essencial. Curioso que aqui no estado de São Paulo, pelo menos, as obras estão a todo vapor. A atitude e a estratégia perigosa do governo federal, na data de hoje, é uma clara intimidação à mais alta corte do país. Intimidação essa, feita num momento tão delicado, de ânimos exaltados e de pedidos cada vez mais frequentes para a adoção de medidas antidemocráticas e até violentas contra nossas instituições. A resposta de Dias Toffoli, presidente do Supremo, claramente incomodado com o que tinha acabado de acontecer, eu tenho certeza que frustrou o presidente. Toffoli disse que seria necessário, vamos lá, a formação de um gabinete de crise envolvendo a federação, os poderes, estados, municípios, para que todos esses, em conjunto e com um diálogo, ele frisou bastante essa questão, determinar as medidas de combate à pandemia e uma possível reabertura da economia. Em outras palavras, Dias Toffoli disse o seguinte: presidente, governe. Suas primeiras considerações agora, Caio, por favor. Eu não podia discordar mais, até porque dessa vez o presidente da República ele acertou o tom e a forma de transmitir sua mensagem sobre a necessária flexibilização do isolamento social horizontal. A síntese dessa mensagem ela foi muito bem expressa na fala de abertura do encontro ao qual nós estamos nos referindo. Economia também é vida. E essa não foi uma visita para pressionar
o STF. Essa visita ela serviu para sensibilizar o Supremo Tribunal. E eu iria além. Essa visita buscou conscientizar os ministros da Corte que sim, são alheios, né, quando não indiferentes, aos anseios da população. O porta-voz da Coalizão da Indústria Nacional, o senhor Marco Polo de Mello, ele não podia ter iniciado melhor a sua exposição ao dizer que estava lá para, abre aspas, tentar trazer uma fotografia daquilo que está acontecendo naquilo que nós chamamos de mundo real. Olha que pertinente. Ninguém duvida que os ministros do STF, do alto das suas torres de marfim, precisam de uma aula sobre a vida como ela é. Então, ganhando o teto constitucional, com estabilidade no emprego até os 75 anos, com mais de 220 funcionários, cada um à sua disposição, desfrutando de banquete de lagosta e vinho premiado e passando, em média, 200 dias por ano longe do batente no tribunal, é perfeitamente possível que um ministro se torne um pouco alienado em relação aí às mazelas que acometem a gente comum desse enorme Brasil. Bom, pois bem, a coalizão que eu mencionei ela é composta por 13 setores da indústria nacional. Então, aço, automotivo, brinquedos, calçados, cimento, comércio exterior, construção civil, eletroeletrônicos, farmacêuticos, equipamentos, plástico, químico e têxtil. Então, juntos, esses segmentos eles correspondem a 45% do PIB da indústria, mais de 540 bilhões de reais, que geram aproximadamente 250 bilhões de reais em impostos. E o mais importante, eles empregam 30 milhões de trabalhadores. A coalizão da indústria, representando os empresários e também o chão de fábrica, ela veio alertar os engravatados de Brasília, que desenvolveram imunidade financeira ao vírus, sobre uma outra crise, além da pandemia, a crise de demanda. Abril registrou queda recorde. Menos de 50% nas vendas em relação a março. E a indústria nacional está operando ociosa, 60% de ociosidade. A metáfora escolhida para descrever esse cenário ela foi muito oportuna. A indústria está na UTI. O senhor Marco Polo também chamou atenção para uma realidade evidente. Algumas atividades aí classificadas como essenciais não pararam. Isso inclui diversos setores da própria indústria que estão operando dentro de protocolos rígidos de distanciamento social. Que tem garantido aí a segurança e a saúde dos empregados e dos colaboradores. A conclusão é muito óbvia. Essas medidas de distanciamento social, por exemplo, as que nós usamos aqui na CNN, poderiam ser utilizadas em outras atividades, flexibilizando gradualmente, de forma responsável, a paralisação econômica. Em entrevista, depois do encontro, o presidente da República ele mencionou dados alarmantes sobre o emprego no Brasil. Ele falou na extinção de 10 milhões de postos de trabalho formais e a perda de 80% do poder aquisitivo de 38 milhões de trabalhadores informais e autônomos. Então, a gente está num país que tem milhões de pessoas sobrevivendo do auxílio emergencial, que, por sinal, acaba em 2 meses. Eu já trouxe para o espectador da CNN um dos cenários projetados pelo IBRE, da FGV, que aponta que o desemprego no Brasil vai dobrar e atingir 23,8% da força de trabalho. São mais de 12 milhões de novos desempregados. Eu também já apresentei para a nossa audiência a pesquisa publicada na Lancet Global Health, que analisou os dados de mais de 5 mil cidades brasileiras e concluiu que a cada ponto percentual a mais no desemprego aumenta em 0,5% a mortalidade. A última crise gestada no governo Dilma ceifou aí 31.400 vidas, isso só na população jovem e adulta. Então, que tal a gente começar a olhar com um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de apreço científico para esses dados, antes de lacrar o fique em casa e transformar isso tudo num dogma indiscutível, um tabu? Tem vários segmentos e atividades econômicas que poderiam ser reabertos de forma gradual e responsável, como disse hoje o presidente da República. E sobre a visita ao STF, eu espero sinceramente que a realidade dos fatos sensibilize as teimosas elites, não só da justiça, mas também da política, do serviço público e da imprensa. Economia é vida e desemprego mata. Se a gente ignorar essas verdades, presos à covardia do imediatismo, a tragédia da pandemia vai ser muito maior que as vítimas fatais do vírus. Vamos então ao debate. Augusto e Caio. Eu prefiro lacrar com a frase fique em casa do que lacrar com a frase que eu ouvi hoje nessa reunião, que é a seguinte: haverá mortes de CNPJ. Ninguém aqui diverge a importância da economia gradualmente se reabrir.
Apesar de que, aqui no estado de São Paulo, como já foi dito inúmeras vezes aqui no debate, 74% da atividade econômica está funcionando. Construção civil, que eu citei na minha fala inicial, inclusive, está a todo vapor. Andando pela cidade de São Paulo, é possível perceber que obras residenciais, obras empresariais não pararam, como outros dezenas de serviços, às vezes nem tão essenciais, continuam, sim, funcionando em São Paulo. É óbvio que não é o cenário ideal, porque estamos diante de uma pandemia e precisamos tomar essas medidas. Mas aqui não há, volto a dizer, qualquer divergência numa necessária, gradual e futura abertura da economia. O que não se pode fazer é fazer isso sem apresentar um plano concreto. Eu não escutei ainda, sequer uma vez ao longo desses quase 2 meses que nós estamos vivendo isso, um plano concreto do governo federal de como poderia ser o início de uma reabertura, coisa que outros países do mundo e até o estado de São Paulo vem fazendo. E outros estados, não só apenas o estado de São Paulo. Criar protocolos não apenas de distanciamento social dentro de fábricas, dentro de empresas, não apenas isso. Eu digo um protocolo mais amplo, uma estratégia mais ampla de pensar o seguinte, até porque, gente, vamos voltar uma coisa, a população precisa ter um norte, precisa ter, a esperança é algo importante que a gente tem, algo que a gente possa segurar para passar esse momento tão difícil. Então que o governo me apresente um plano, ainda que esse plano tenha que ser alterado. Porque é natural, diante de uma pandemia, eu sei que eu vou soar repetitivo, que é absolutamente dinâmica, a gente tem que mudar uma coisa ou outra, mas pelo menos um norte. Olha, a partir do momento em que, eu gostaria de ouvir isso, por exemplo, do governo federal. Olha, gente, a partir do momento que a gente conseguir ter uma ideia mínima de que a curva pode começar a reduzir, nós tivemos uma redução no número de infectados, o sistema hospitalar, eu não vejo isso. E aí, falando dessa reunião, já que a importância dessa reunião, foi uma reunião, segundo o meu debatedor, importante, onde estava o ministro da Saúde? Por que não compareceu nessa reunião? Já que é para tratar do tema economia, mas obviamente o tema economia, neste momento, não pode estar desassociado do tema saúde. E a fala do presidente Bolsonaro, insistindo mais uma vez numa abertura da economia, sem, volta a dizer, apresentar um plano concreto, ele joga simplesmente essa frase como se fosse num passe de mágica, como se fosse algo absolutamente fácil para fazer, diverge do próprio ministro da Saúde, que já chega a falar, falou ontem e falou hoje, na possibilidade sim de lockdown. Então a gente tem um descompasso completo entre o que está falando o presidente, propondo o presidente, e o que está fazendo e propondo o próprio ministro da Saúde. Caio. Bom, vamos esclarecer aí alguns conceitos importantes, né? Em primeiro lugar, o governo federal não tem competência, por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, para decidir políticas de isolamento social. Você sabe muito bem disso. Então, de certa forma, né, a elite do judiciário lavou as mãos do presidente da República por ele nessa questão. Então, isso é elementar. O presidente, ainda que quisesse, ele só pode se comportar como mero formulador aí de diretrizes via Ministério da Saúde e até como nós, viu, doutor? Como comentarista, né, da pandemia, porque, de fato, todo o poder de ação está, né, abaixo aí de governadores e de prefeitos. A gente nem precisa rediscutir aqui a ilegalidade disso, até porque o que o STF determinou foi que decretos, né, então, atos unilaterais de prefeituras e de estados têm prioridade sobre uma lei federal sancionada pelo presidente da República, aprovada pelo Congresso Nacional. Isso é um verdadeiro absurdo, só que não dá para a gente atribuir uma responsabilidade ao presidente da República e ao governo federal, uma responsabilidade que foi tirada, né, pelo próprio STF. Talvez por isso essa reunião para sensibilizá-lo. E a gente já falou aqui várias vezes que a questão da pandemia ela é multidisciplinar. Só que o que tem o protagonismo absoluto são alguns especialistas de algumas correntes da medicina. E a gente sabe, né, que é preciso ouvir também os estatísticos, os economistas e por aí vai. Outra coisa, parece que você não entendeu o conceito de crise de demanda. Pouco importa se a atividade econômica está em 74%, ela sempre vai depender do consumidor na ponta final. O que é a crise de demanda? É uma crise de consumo. As famílias perdem renda, elas param de consumir. Isso é elementar. Não adianta as fábricas estarem abertas, doutor, se não tem ninguém para comprar. E outra coisa, de novo, volto a insistir, o conceito de média, não é verdade? Se 74% da economia está funcionando, aí com alguns, vamos dizer assim, com alguma redução da sua atividade,
você tem aí outros 26% que estão paralisados. E essas pessoas estão pauperizadas, estão perdendo renda. São os 38 milhões de autônomos e trabalhadores informais aos quais eu me referi na fala inicial. 80% de queda de renda. O que você faria, doutor, se você tivesse 80% de queda na sua renda? Para pensar a gravidade dessa situação. Vamos pensar que são 26% da atividade econômica está exatamente numa situação assim. Milhões de pessoas dependendo de um auxílio governamental que só tem previsão de acontecer aí nos próximos 2 meses. Então, eu acho importante fazer essas pontuações para a gente entender de novo, né, a mensagem que o presidente e que os porta-vozes da indústria levaram para o Supremo Tribunal Federal e simbolicamente para as elites desse país, para os engravatados. Né? Prestem atenção na realidade dos fatos. Augusto? Com relação a... Eu não quero ficar muito no juridiquês aqui, mas vamos lá. A questão da competência dos estados versus competência do governo federal. Isso já foi dito aqui, inclusive, quando nós debatemos esse tema específico. A competência ela é concorrente. Não é o fato de que porque os estados e os municípios podem sim legislar nessa matéria através de decretos, que o governo federal não pode fazer algo semelhante. E eu não estou pedindo para que seja feita uma coisa universal, até porque nós já discutimos várias vezes isso aqui. O Brasil é um país de dimensões continentais e cada estado tem que sim ter a sua individualidade e suas especificidades respeitadas. O que eu sinto falta é de uma outra coisa. É de simplesmente uma organização, um posicionamento, uma estratégia, um plano. Nem isso a gente tem. É óbvio que o governo federal... Onde é que está a diretriz, então? O governo federal falou-se aqui o diretriz. Bom, tudo bem. Então, pelo menos uma diretriz. Onde é que está um plano? Vamos montar um gabinete de crise agora? Agora montar um gabinete de crise? Esse gabinete de crise deveria ter sido montado há 2 meses atrás. Então, não estou falando aqui do ponto de vista legal, do ponto de vista legislativo, o que o Estado, o que o governo federal pode, o que os governos estaduais podem e não podem. Não é essa a questão, é uma questão de plano macro, diretrizes, inclusive diretrizes para auxiliar os estados. Olha aqui, eu vou te dar um dinheiro para esse fundo específico, vou te falar, mas nem isso nós temos. Posso trazer, Mona Lisa, alguns números do Marco Polo de Mello? Eu vi, ele citou isso tanto na fala junto ao ministro Dias Toffoli, como também naquela breve coletiva de imprensa na saída do Supremo Tribunal Federal. Ele trouxe alguns números interessantes, por exemplo, do setor automotivo, né? São 26 fábricas paradas, 65 plantas paradas, e esse número é impressionante, 5.200 concessionários fechados, aí ao redor do Brasil. Aí eu pergunto para o espectador da CNN, você já viu alguma concessionária de carro ter aglomeração? Deve ser raríssimo. Será que não é possível adotar protocolo de distanciamento social, por exemplo, nessa atividade? O setor de máquinas e equipamentos está com 47 empresas fechadas. Isso a gente está falando de setores da indústria que estão autorizados a trabalhar, mas não adianta, tem uma crise de demanda, ninguém está comprando na ponta. É isso que parece que as pessoas estão fazendo força para não entender, porque não é possível. Não é possível. Cimento, 22 fábricas fechadas. Você mencionou aqui, doutora, construção civil. O que adianta? Quem que vai comprar? Quem que vai investir em imóveis agora? Siderurgia, também uma atividade liberada, 12 altos fornos paralisados. Abril foi o pior mês de venda no Brasil desde 1995. É disso que a gente está falando. E é óbvio, doutor, que quando morrem CNPJs, o que isso significa? Significa que empresas faliram. Empresas falidas significa desemprego. E o que significa desemprego? Significa aumento de mortalidade, segundo um estudo sério, internacional, que avaliou mais de 5.000 municípios. A gente já sabe que isso vai ser uma tragédia humanitária. Recessão econômica é uma tragédia humanitária. E você tem várias autoridades e vários representantes da indústria falando, olha, a economia está na UTI, a gente está à beira de um colapso. Eu acabei me alongando, mas depois eu queria trazer algumas falas do ministro Paulo Guedes também, que eu acho que é importante a gente pontuar isso. Mas podemos passar por outro assunto? Posso só fazer essa observação sobre o Paulo Guedes, Mona Lisa, por favor? Porque eu achei isso fundamental. Primeiro, foi mais uma demonstração de sintonia entre o ministro da Economia e o presidente da República. Né? E ele disse o seguinte, olha, o Estado brasileiro ele consegue oferecer aí um certo grau de proteção aos mais frágeis, aos idosos, né, aos informais, mas isso dura poucos meses. Né? E a economia ainda está dando, ele usou também uma metáfora médica, sinais de vida.
né? Você ainda tem alguns recursos sendo transferidos e você não tem uma situação de fome. Só que ele disse o seguinte, abre aspas, para o ministro da Economia: há perigo de começar a desorganização da produção brasileira com colapso econômico e desorganização social. Ele deu um aviso, um alerta para os próximos 30 dias. E aí ele fez um apelo, né, que eu endosso e reitero aqui, renovo meu pedido de contribuição do funcionalismo público. São 2 anos sem aumento, né? E instou o presidente da República, que se mostrou receptivo à ideia, a vetar essa farra fiscal promovida pelo parlamento. Se o setor público não abrir mão de nada, apenas do aumento do salário por 2 anos, tá? 2 anos, é uma economia de 130 bilhões de reais. 130 bilhões de reais. E aí muita gente fala, o governo é populista. O que tem de populista numa medida dessa? Isso é medida de estadista. É conseguir enxergar além do imediatismo. É perceber que, pelo amor de Deus, todo mundo tem que pagar um pouco dessa conta. E o setor privado, aqueles 26% que estão paralisados, estão pagando a conta toda, e o funcionalismo público adquiriu imunidade financeira ao vírus. Isso é um verdadeiro absurdo. Augusto, então, para fechar esse assunto? Não, é só uma dúvida que eu tenho. Se ninguém está comprando nada, o que adianta abrir concessionária de carro agora? É uma dúvida real minha, mas por mim eu posso passar para o segundo tema. Tem que girar a roda da economia, né, doutor? Cada um desse setor, o setor de concessionária... Bom, vamos lá. O setor de concessionária, já que você mencionou, tem mais de 315 mil empregos diretos e colaboradores era só uma trabalhando. Bem rápido, não precisa... Não, doutor, é porque é o seguinte, uma coisa depende da outra. Né? As coisas, elas são interconectadas. A economia é extremamente dinâmica. Se você não abrir as portas do comércio, menos gente trabalha, gente desempregada, gente desempregada. Em alguns setores, sim, é o caso da concessionária, por exemplo. Infelizmente, a gente não pode. É o caso de concessionária, por exemplo. Que a economia voltasse a melhorar, mas agora não dá. Claro que dá. A gente não está nem no pico da pandemia. Claro que dá. Você sabe